Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar os nossos corações. E o tema de hoje é Israel, bênção ou maldição? Antes da gente entrar, enveredar pela história, pela palavra de Deus aqui, eu gostaria que você fosse dando seu like, ativando o sininho, compartilhando com pessoas, porque todo mundo precisa ter conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade vos libertará. Então, estarei ministrando aqui essa palavra aqui para vocês, para os seguidores do canal. Você se inscreva no canal. Eu estava vendo que eu tenho quase 7.000 visualizações e poucos inscritos, mas aqueles que realmente estão se alimentando, se deleitando desses vídeos, dessa mensagem, eles estão crescendo. Inclusive eu tenho até testemunho de pessoas que foram curadas de depressão. Então é muito importante você compartilhar e você prestar atenção naquilo que é dito aqui, porque é palavra de Deus, não adianta, é palavra de Deus, e da palavra de Deus ninguém foge. Vamos à palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 1, lá no versículo 11 ao 14, para a gente ilustrar essa pregação, para a gente ter base. Então está escrito assim: veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eu costumo fazer, eu não vou estar explorando essa questão, mas é bem sabido aqui que veio para os que eram seus. E quem era de Deus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas para Deus isso aqui não é novidade. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é novidade para Deus aquilo que eles iriam fazer, né? Mas não deixam de estar, por exemplo, bem com Deus. Mas vocês vão tirar a conclusão aqui. Eu vou estar lendo aqui para vocês o texto que eu escrevi, porque a memória não é boa, né? Mas Deus me dá as palavras, eu escrevo e depois repasso para vocês. Então vamos lá. Bem sabemos que ser escolhido como povo de Deus, como povo peculiar de Deus, do Deus vivo, é de encher os olhos. Quem não queria? Sabe por que eu fiz essa pregação? Porque eu vejo que tem pessoas que estão deixando a oportunidade de estar debaixo da graça para ser da religião judaica, ou seja, ir para debaixo da lei. E a própria palavra diz que pela lei ninguém é salvo, né? Pelas obras da lei, da carne. Então, eu me preocupei com isso e eu venho orando, né? Há muito tempo eu tenho esse texto aqui e eu queria uma confirmação de Deus, porque as pessoas têm até medo de falar sobre Israel, né? Não, é o povo de Deus escolhido, é verdade. Eles são o povo, o primeiro povo que Deus escolheu, mas Deus escolheu todos aqueles que creem no nome do seu Filho. Então, aumentou esse abraço de Deus, esse amor de Deus, esse afago de Deus,
aumentou a todos aqueles que creem, que querem, agora que vivem a palavra de Deus. Vamos lá. Um privilégio que os judeus tiveram sobre séculos, porém, que como temos conhecimento, trouxe muitos aborrecimentos a Deus, que lhes repreenderam no tempo oportuno. Ou seja, eles foram realmente o povo escolhido por Deus ali, começando essa história aí por Abraão, né? Mas eles vacilaram muito e Deus nunca deixou de punir. A história, quem conhece a história, estão cansados de ouvir nas igrejas aí os pastores cantando, os missionários contando, né? Os missionários, as mulheres, as pastoras, por aí vai, contando as histórias. E o povo de Israel sempre estava sendo oprimido por desobediência. Então dava muito trabalho para Deus. Deus tinha que vir e julgar as nações, e vinha com mão pesada, né? Mão pesada, e aí subjugava as nações por causa do pecado, da malcriação, da transgressão do povo dele. Eu não vou fazer uma pregação aqui para você ter raiva de judeus, mesmo porque é isso que o inimigo quer. Então, o povo de Israel é um povo que eles não têm, não adianta você dizer que tem, porque não tem, a presença do povo de Deus, como no sentido de estar ali atendendo eles do que eles querem. Isso é mentira, não tem. Porque a própria palavra de Deus mostra isso. Agora, o inimigo, se tentar destruir, se tentar fazer com que eles percam a nação deles, aí Deus vem, entra com intervenção, porque Deus cumpre a sua palavra. Mas, na verdade, as parábolas eram feitas para o povo de Israel, porque Deus já sabia que eles iam partir para cima de Jesus e espedaçar Jesus. Então, ficou lá para frente. Então, as parábolas foi um tempo que se tinha para poder pregar aquilo que se queria. Porque se falasse abertamente, ele não ia andar nem uma semana, quanto mais 3 anos, né? Então, na verdade, quanto mais um ano. Até essa questão de 3 anos aí é complicado. Ensinam aí na igreja aí, mas se ele é o sacrifício vivo de Deus, o cordeiro não podia passar de 1 ano. Então tem alguma coisa errada, né? Mas é uma outra história. Vamos lá. Então, a oportunidade que Deus nunca fez vista grossa para as coisas erradas que eles faziam. E as transgressões do seu povo permitiu até prejuízos financeiros, vergonhas. Aí tem uma história aí de Gideão, né? A gente tem a história do cativo de Israel, escravidão, e também até a questão do povo de Israel sair da sua terra natal. Então isso tudo era repreensão que Deus fazia que viesse sobre eles pelos seus erros. Então é um povo que Deus escolheu, mas que deu muito trabalho. Essa que é a verdade. Deu muito trabalho. Não estou aqui para tapar o sol com a bandeira, isso é verdade. Mas vamos lá. Mas também lhes dava livramento, não quando eles queriam, mas no tempo que ele, Deus, se propôs a fazer. Então o povo de Israel aprontava, Deus permitia que o inimigo viesse, desse uma sapecada neles, e eles passavam num perrenho, e no tempo oportuno, que tempo que Deus queria, Deus vinha aí então e livrava eles. Só que eu acho que isso viciou o povo de Israel. Por quê? Porque eles aguentavam aí a repreensão do inimigo, mas eles tinham aquela esperança que Deus vinha e sapecasse seus opressores. Coisa que não aconteceu aí com a vinda de Jesus Cristo. Então isso foi uma decepção para eles. Como sabemos, o ser humano não tinha mais uma relação direta com Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Aí
criando o sistema de tabernáculo, o Criador estreitou o relacionamento com sua criação. Então vamos lá. Então Deus, ele queria estar próximo do teu povo, né? E ele criou então o sistema de tabernáculo, lá o Santo do Santo, lá os levitas, os sacerdotes, para poder intermediar o relacionamento entre Deus e o seu povo escolhido, no geral, sua criatura. Então por isso que Deus criou aí o sistema de tabernáculo, para estreitar esse relacionamento que havia perdido lá com o pecado de Eva e Adão, que todo mundo já sabe, que foi expulso do paraíso. Aquele relacionamento, Deus visitava o povo, Adão toda tarde, visitava eles, que ele chamava Deus de Pai. Naquela ocasião ali acabou. Por quê? Porque a proposta que a serpente fez para Eva, e Eva aceitou ter a sabedoria igual a Deus. Eu já contei essa história aqui, outros vídeos também tem, e se arruinou tudo. Então vamos lá. Então, na ocasião, o povo judeu, a nação de Israel, fez com que esse sistema não fosse suficiente, eficaz para manter o povo justificado. Ou seja, o povo pecava e depois pecava de novo, e quem morria para pagar os pecados? Os bichinhos, os animais, os cabritos, pombas e isso e aquilo. Até bode entrava nesse negócio. É pecado ali que até bode entrava na questão do sacrifício. Você não sabe, É por isso que é usado aí nos afrodescendentes, porque o inimigo gosta de copiar as coisas de Deus, Mas foi usado sim. Se você não sabia, também bodes foram usados, viu? Os pecados mais pesados eram usados bode, Então o que aconteceu? Deus resolveu que era preciso fazer um sacrifício perfeito para acabar com esse problema. Então ele oferecendo o seu filho para de uma vez por toda sanar essa deficiência, por toda a sua criação. Aí vem a questão de que o povo escolhido era sim Israel, mas a criação de Deus era todo mundo, porque todo mundo veio lá do início. Então a criação de Deus era todo mundo. O povo escolhido era o povo de Israel, que a gente pode dizer que porque está escrito na Bíblia que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês também que está escrito ainda a condição de Israel. Isso nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou mostrar para vocês lá no Novo Testamento de quem Jesus estava direcionando as parábolas. Então eu vejo pessoas aí saindo da graça para ir para a lei, E aí não está bem na fita. Aí, porque eles são o povo escolhido de Deus, mas estão mal com Deus. Essa que é a verdade. Então, o que aconteceu? Deus criou, deu seu filho, para que toda a criação dele fosse justificada, que nós chamamos de obra da redenção, que é liberto do cativo, Então o ser humano estava numa escravidão pelo erro de Adão e Eva, e o desacerto do povo de Israel fez com que Deus criasse esse sistema, criasse esse plano de salvação, e dando o seu maior sacrifício, que foi o seu próprio filho. Porém, o povo escolhido deles não enxergaram. Mas por que não enxergaram? Vou dizer lá na frente. Então, oferecendo o seu filho para ser crucificado numa cruz, mostrando seu amor profundo, não só pelo povo que havia escolhido anos atrás, e o fez como planejado.
anunciando, ou seja, o sacrifício que ele criou, que ele fez, ele já havia anunciando antes lá através dos seus profetas. Então o povo de Israel, que era bem cuidadoso com a palavra de Deus, diz a história aí que com 9 anos as crianças já têm todo o conhecimento da história de Israel. Então eles sabiam disso. Eles sabiam disso, né? E Deus vem anunciando o que ele iria fazer através dos profetas. Eu vou citar alguns, não tem todos. Porém, mesmo dando dicas através dos profetas, o anterior ao sacrifício, dando a indicação, né, de como seria, né, de que forma seria o Messias, o povo estava aí, né, longe de Deus. Então, o que acontece é o seguinte: eles não entenderam o agir de Deus para com todo o povo de Israel, porque, primeiro eu vou citar para vocês o seguinte: pessoas, livros que falam sobre a vida de Jesus. Então, olha lá, as passagens da Bíblia, elas revelam a vida do Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Lá em Isaías 7, capítulo 7, no versículo 14, diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ele declarou: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Foi uma das dicas. Lá no profeta Zacarias, considerado um profeta menor, ele diz no capítulo 12, no 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplica, olharão para aquele que transpassaram. Ou seja, aqui está dizendo que viria da casa de Davi. E realmente Jesus veio aí da casa de Davi, né? Da linhagem veio lá de trás, de Ruth, né? Aí Jessé, Davi, e por fim, nessa linhagem nasceu Jesus, como está escrito aqui na palavra de Deus. Mas eles não, né? Aí ele diz: e sobre habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aqueles a quem transpassaram, plantearão como quem planteia por um unigênito, né? Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, eles não quiseram e fazem força para não entender isso. Tem pessoas, a gente vê pessoas falando aí que Deus endureceu o coração deles. Eu não acredito nisso, porque se você dá a dica aqui, né, da vinda, de como seria, então você não está endurecendo o coração, né? Você está ajudando. Então eles fizeram a sua própria escolha, assim como nós estamos fazendo, né, as nossas escolhas. Principalmente quando nós entregamos a nossa salvação na mão de homens que estão no altar, que se dizem de Deus, né? Lá em Isaías 53, do 4 a 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. Aí ele está dizendo o quê? Que o povo, foi por causa do povo e pelo povo que ele foi ferido. Em Zacarias 9, capítulo 9, no versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E não foi assim que aconteceu? Só que a questão do rei, eles queriam aquilo que estavam acostumados a ver Deus subjugar os seus opressores, né? Lá em Zacarias 11:13 diz: então o Senhor me disse, arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Aonde é que foi negociada a questão lá da traição de Judas? Qual foi a quantidade de moedas? Né? Então tá aqui a dica. Concorreu aonde? No templo. O templo era considerado o quê? A casa do Senhor. Então as dicas foram dadas, mas não foram dadas para você dizer assim, ah, Deus endureceu o coração para não enxergar. Hoje toda a dica foi dada. Aí Deus está endurecendo o seu coração para você não enxergar. Isso que você vai dar de desculpa para Deus? É essa desculpa que eles vão dar para Jesus? Não, não vão. E eu vou mostrar para vocês por que Deus não exterminou Israel. Verdade é essa. Porque Deus não exterminou. Porque qualquer um que matasse um filho de alguém, as pessoas iam querer o quê? Justiça. Se matar o seu filho aí, você quer justiça. Isso se você não voar em cima e você mesmo resolver o negócio. Imagine matar o Filho de Deus. Hoje eu não vou botar imagem aqui, mas no próximo vídeo vou ter imagem para você se situar a situação que aconteceu, né? Lá em Isaías 6, né? Isaías capítulo 6, no versículo 11: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar o cativo e a abertura de prisões aos presos, né? A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, o consolar e consolar os tristes. Isso aqui quando a gente vê aquele seriado de Chosen, mais ou menos assim o nome, essa parte Jesus não fala, porque é essa parte que eles se motivavam. Eles queriam a vingança, eles queriam um rei que se vingasse dos seus opressores, no caso o Império Romano, né? Mas Jesus veio com um Salvador para todos aqueles que creem na sua ação. A palavra crer é uma palavra grega que vem de se voltar, né, para ele, né? Então, eles queriam um vingador. Então, desprezaram. Por quê? Por que desprezaram? Porque o sentimento popular, né, o populacional estava mais importante, sendo aceito do que a própria palavra de Deus. E não é diferente de hoje em dia não. O popular é mais aceito do que a palavra de Deus aí na sua igreja mesmo. A gente vê cada coisa aí, mas o mundo é moderno, mas a palavra de Deus é permanente, né? O mundo é moderno, mas a palavra de Deus é permanente. As pessoas não sabem mesmo o que é ser filho de Deus. Me desculpe contrariar, mas essa que é a verdade. E eu vou provar você lá na frente, viu? Como diz um conhecido meu, eu estou esquentando, né? Está aumentando as coisas, né? O grau, né? É assim mesmo, come legume, depois carne, né? Toma leite, legume, carne, né? Depois vem o sólido. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28 ao 32, fala do derramamento do Espírito do Senhor, visões e da palavra. Em Joel 3,14 fala da batalha do Armagedon, né, no Vale da Decisão, onde Jesus aparece
para todo o povo de Deus e o mundo, né? E subjugará as nações inimigas do seu povo. Essa questão, a conclusão é: como podemos constatar inúmeras dicas de revelações de contundentes da vida do Messias, mas o que fez com que o povo judeu não o reconhecesse? Por que o povo não queria reconhecer? Por certo, um dos maiores motivos é que viviam de aparência e vivem até hoje. Mas profeta, o senhor está pegando pesado. Sabe por que eu estou pegando pesado? Porque eu estou vendo pessoas, gentios, sair da graça para ir para debaixo da lei. É por isso que eu estou pegando pesado. Então, se você vai para a lei, vai sabendo das coisas. Não vá porque te contaram, não. Ah, porque lá é bom, porque é assim, porque é o povo escolhido de Deus, que é assim. Ah, meu Deus, estão debaixo da maldição. Só não foram exterminados porque eu vou provar aqui porque não foram exterminados. Vou dar a dica se você quiser adiantar. Isaías 54. Vai lá que você vai ver por que eles não foram exterminados. Né? Vamos lá. Por certo, um dos maiores motivos é que viviam de aparência, ou seja, diziam ser de Deus, mas não obedeciam. Entregaram-se ao domínio do homem, Caifás, que era o bambambam do negócio, que era o líder espiritual daquela turma toda. Ou seja, se entregaram a Caifás, né? E as práticas pagãs dos seus escravizadores Roma. E ainda tinha as coisas que Roma introduzia neles, eles gostavam, coisas pagãs. É bem provável você não concordar, mas é verdade. Estarei provando isto no próximo vídeo deste assunto. Fica uma lição: hoje estamos da mesma forma sendo dirigidos por homens com o título de pastor, de reverendo, de padre, de apóstolos e por aí vai, não se atentando à palavra de Deus, aceitando o que fazem e falam. Por isso afirmo que a igreja hoje não tem condição de viver o arrebatamento promovido por Deus. É para você se preocupar. Dá uma olhadinha, vê se está tudo certinho aí. Faça um checklist. Você vai viajar, você não faz um checklist para ver se está tudo certinho? Então, se você quer viajar para o reino do céu, faça um checklist. Vá por mim, faça um checklist. Esqueça fulano, esqueça fulano que tem uma boa palavra, que o fulano é gentil. Esqueça que a sua igreja tem ar-condicionado, que tem maior conforto, que não. Esqueça as batalhas que você já teve, que você já passou. Esqueça tudo. Faça um checklist da sua viagem para o reino do céu. Eu quero ver se não vai ter coisa ali que vai te condenar. Eu quero ver. Então, como eu já disse lá, não tem condição. Deus vai alinhar. Se você não viu o vídeo lá, vontade de Deus, eu vou dando umas dicas ali. Deus vai criar um sistema que para você aí que é religioso vai dizer: é muito bom para ser verdade. Mas é o cumprimento da palavra de Deus para o encerramento. Só que aí você está acostumado o pau quebrar nas costas, a viver no arreio ali, no cabresto da igreja. Você vai preferir continuar no cabresto, com medo, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. É por isso que as pessoas se entregaram a Caifás, ao sistema religioso, porque não tinha domínio e não tinha caráter, não tinha disposição para dizer: Deus, aqui está dizendo dessa forma, por que nós estamos fazendo de outra forma? Então é assim. As pessoas hoje estão da mesma forma. Porque é Assembleia de Deus, porque é batista, é porque é quadrangular, porque é universal, é porque você o quiser. Não está dentro da palavra de Deus. Se associar ao sistema político. Associar ao sistema político não é dizer que porque tem político crente lá. Não é isso que eu estou falando, não. Que se não tivesse político crente lá, estava todo mundo lascado, né?
Bom não está não, porque eles estão lá, fazem alguma coisinha, mas estão sendo beneficiados aí. Eu vou dizer para vocês, imagine, nós temos 4 anos praticamente, em que a esquerda quer condenar alguém da direita. E o povo da direita tem 4 anos tentando livrar alguém que está sendo aí condenado pela esquerda. Imagine, 4 anos, um para lá e 4 outros para cá. Imagine o que acontece aí. Todo mundo incompetente. Tá vendo aí? Olha só o grupo de pessoas que nós estamos sendo servidos. Não existe patriotismo. Porque se tivesse um país como esse, a gente era o primeiro do mundo. Ah, então vamos lá para Israel. O Israel está prosperando. A China também. O Japão também. Aí então você fala que Deus está lá porque eles prosperaram. Não, Deus está lá porque eles são patriotas. Faz um pelos outros, coisa que o Brasil não faz. Essa que é a verdade, coisa que o Brasil não faz. Eles procuram pelo menos seguir uma religião. A gente nem religião segue. Que religião segue? Nem para ser religioso nós estamos prestando. Essa que é a verdade. Me desculpe estar dizendo a verdade, que as pessoas entregam a sua vida a homens, a pastores, a papa, né? Tudo isso que está acontecendo aí é bíblico, está na Bíblia, viu? Não fique assustado não. Vão dar uma de bonzinho, mas isso aí é o fim. Isso aí é para descaracterizar a igreja, para poder eles entrar aí com suas soluções, o seu anticristo. Você fica aí só rodando a cara, né? Não sabe de nada. E quando morre, vai encarar Deus. Você vai encarar Deus. Não se preocupe com o diabo não, se preocupe com Deus. Porque o diabo também está ferrado, né? Você vai encarar Deus. E é na hora. Não tem esse negócio de é para amanhã não. O julgamento é na hora. O julgamento é na hora. Não tem missa para cá, missa para lá. Não tem não. O julgamento é na hora. Então vocês ficam aí entregando a vida ao homem, assim como o povo de Israel entregou. Viviam de aparência. Aquela figueira lá, que Jesus lá amaldiçoou, ele está falando de Israel. Lamento dizer para você que você hoje é da religião judaica. Lamento para você, eu amo vocês. Você pode ser um bandista, catolicista, protestante, você é espírita, você o que você quiser. Eu amo vocês, estou pregando a verdade. A palavra de Deus para você salvar a sua alma. Senão, amigo, já era. Você pode ter sido meu parente, pode ter sido meu filho. Se você não seguir a palavra de Deus, vai para o inferno. Voltando aqui, voltando ao povo escolhido, não enxergaram os avisos que Deus, o seu Criador, porque estavam longe do caminho da comunhão com Deus. E é verdade, viviam de aparência. Você sabe qual é a história da figueira? Jesus, quando ele saiu lá da entrada triunfal de Israel, ele saindo, ele provavelmente deve ter saído rápido, porque, né, os contrários a ele queriam pegar ele de todo jeito, né? Mesmo ele entrando num jumentinho, né? Aí o que aconteceu? Olhou a figueira, isso é o sentido materialista, viu? Olhou a figueira, aí diz, lá tem comida. Por quê? Porque a figueira, ela nasce o fruto antes das folhas. Então ele olhou para aquela figueira, viu ela cheia de folhas, ela tem o quê? Frutos. Chegou lá, não tinha fruto. Aí ele amaldiçoou a figueira. Mas o sentido espiritual, ele estava falando de Israel. Lamento dizer para você, estava falando de Israel. Mas eu vou provar lá na frente. Agora não. E o povo de Israel, acostumado a errar, e tempos depois da punição voltar a errar de novo, esperava um rei, um julgador aos seus opressores. Esperavam uma punição do Império Romano, por exemplo, né? E o Filho de Deus veio como um cordeiro. Imagine,
e não como leão, né? Eles acostumados a ver Deus vir como leão, né? Subjugando, arrebentando com tudo, ele veio como um cordeiro. Olha o choque de realidade para eles, né? Foi um choque de realidade para eles, mas foram avisados. Foram avisados. Frustrado o povo de Israel e sua liderança, no caso Caifás, o sumo sacerdote. Quem que era líder entre eles ali? Caifás. Era o ditador das regras. Eu vou mostrar porque algumas regras que ele colocou, né? E seus auxiliares, né? Os escribas e fariseus e por aí vai, né? Além da aparência desse Messias, né? Que no caso era Jesus, não ser agradável no sentido de um rei. A própria palavra de Deus diz que ele não tinha boa aparência, né? Mas eles desprezaram a palavra de Deus lá, porque eles queriam os seus interesses, e entregaram. Não viram nele amor, zelo pelo templo. Olha aí que está o problema. Então, mesmo Jesus não tendo errado, acreditavam que sim. Posso dizer que a questão era que, induzido por aqueles que estavam na frente da igreja, não conseguiram enxergar, né? Então o que acontecia? Jesus só estava colocando as coisas no lugares. Aí tá lá, vou dar um exemplo: a venda no templo, né? O zelo da casa de Deus o consumirá, né? Está escrito que a casa de Deus é a casa de oração. Então Jesus estava tirando aquela cambagem toda, aquele comércio da situação, estava colocando as coisas no lugar. Mas para o povo de Israel aquilo já era comum. O que era comum virou regra, o que era regra ficou desconhecido. Então Jesus estava colocando as coisas no lugar. E hoje não é diferente. Se eu disser assim, ó, mulher no altar, Deus colocou mulher no altar, mas virou comum. Jesus vier hoje botando tudo para baixo aí, né? Ele vai levantar uma igreja que vai botar, viu? Lamento você aí, não fico raiva de mim não, que eu amo vocês. Mas ele vai levantar uma igreja que vai botar. Porque ele vai botar as coisas no lugar. Essa que é a verdade. Sacerdote, auxiliadora, é auxiliadora e pronto, e acabou. Filho de Deus é filho de Deus, Deus é Deus e pronto, acabou. As pessoas, o costume, o dito popular distorce as coisas, as pessoas aceitam como certo. Isso aqui aconteceu lá e acontece hoje. E acontecem hoje. Essa que é a verdade, né? Desconsideravam a lei, né? Um exemplo, na punição ao pecado da agressão pai e mãe, a lei mandava punir. O que Caifás fazia? O que o povo já estava acostumado? Dava uma oferta generosa, né? E era perdoado os pecados. Mas era essa a lei de Deus? Não. Pra você ter uma ideia do que eu falo, que é o dito popular que entra na igreja, que as pessoas acham que é certo, né? E quando se fala, as pessoas ficam com raiva achando que é errado. Aconteceu com Jesus. Jesus veio e colocar as coisas no lugar, e as pessoas diziam que ele não tinha zelo do templo, que ele esperava alguém que tivesse zelo do templo, e ele estava tendo zelo do templo, quebrando aquilo que não era agradável ao Pai. E assim tem muita coisa para a gente resolver na igreja, viu? É assim, tem muita coisa para resolver na sua igreja, né? A hipocrisia do lavar as mãos, ó, lavar as mãos. Né, que Jesus lá comia sem lavar a mão, né? Jesus disse, meu filho, deixa de ser hipócrita. O que mais contamina é o que sai, não é o que entra, a hipocrisia. Porque ele sabia a hipocrisia daquele povo, ele sabe a hipocrisia das pessoas, né? Comeu alimento dia de sábado, né? As pessoas fazendo as coisas em oculto, em secreto. A mesma coisa os pastores aí.
proíbe o cara de tomar isso, tomar aquilo, aí você vai na casa dele lá, né? Na casa dele lá, que não deixa você entrar, está escrito lá em Amós, capítulo 5, Deus sabe das coisas, viu? Se liguem, né? Aí lá tem até o uísque na adega deles, vocês estão de brincadeira? Eles tomam vinho do bom e você toma suco de uva. Sabe por quê? Ah, porque é pobre, né? Sabe como era a igreja primitiva? A igreja primitiva tudo era comum. O que tinha, vendia e repartia com os outros. Sabe o que é isso? Você tem a mais porque é dom dado por Deus e vai ser cobrado, viu? Você está todo alegrezinho, Mas Deus é tão bom comigo, vai ser cobrado de você, viu? Se ligue, viu? Depois diz que o profeta não avisou. Não é pastor não, não é ninguém não, viu? Depois diz que eu não avisei. Então eles queriam a falta na questão da justiça do dízimo. Preste atenção no dízimo aí, você que é dizimista. Quanto ao dízimo e a oferta, lá em Mateus 23, né? Você lisonjia a Deus com o dízimo do coentro, do isso e aquilo, até pesam ali os mínimos detalhes, mas esquece o primordial da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. A igreja promove isso? Não promove não, meu filho. Ele te engana, te enrola. Eu sei de cada história aí e é geral. É geral. Não faz com que o homem seja sacerdote. Ele tem que se virar, tem. Mas a igreja primitiva aqui, quem tinha vendia, criava uma forma de colocar o homem como sacerdote, cada um na sua posição. É por isso que as pessoas se perdem. Eu vi hoje num podcast que dos mortos lá no Rio de Janeiro, 70% era filho de crente. O que eu já disse lá nas minhas pregações? Que nós damos iguaria para Satanás. Iguaria para Satanás e não vai passar. Aí você acha que fez um bom trabalho religioso, vai herdar o reino do céu. Você cuidado, viu? Já está velho de tanto trabalhar na igreja, acha que está bem. Você cuidado, viu? Morra bem velhinho, você vai ver se você nasceu de Deus ou não. Começar a ratar, começar a ver coisas, começar a falar besteira, começar a ficar safado, você sabe que você não nasceu de Deus. Aqueles que dão tempo, depois diz que o profeta não disse. Depois que o profeta não falou. Então tá aí, mais de 70% lá que morreu lá no Rio de Janeiro era filho de crente. Nós damos iguaria para Satanás, para ele matar com mais graça. Por quê? Porque a igreja não protege, a igreja não guarda, a igreja não faz com que a palavra de Deus se cumpra. É por isso que Jesus não era bem visto lá, e vocês também não gostam de mim por causa disso. Não sei nem quantos da família assiste esses vídeos, não sei. Eu sei que tem poucos no canal, muita gente vê aí, muitos gostam, falam comigo, tem até cura. Tem gente até sendo liberto de depressão, mesmo eu não orando. Eu oro antes de começar, mas não oro, sabe por quê? Porque eu não gosto de oração à toa. Oração comigo tem que acontecer. Quando Deus falar assim, começa a orar, o negócio vai acontecer. Tem que ser assim, senão não adianta. A palavra de Deus é de graça, está aqui escrito, é só repassar. Eu sou só um alto-falante se repassando, né? E Jesus veio com amor ao inimigo. Ele disse: amar os inimigos, amar os inimigos. Para isso foi uma faca no coração do israelita. Amar os inimigos. E essas coisas aí que impediram deles, né, levantar a mão para livrar Jesus. Não fazer acepção de pessoas. E também porque eles fizeram, ele tinha um dito popular, um acordo popular que eles seguem até hoje. Presta atenção, isso é interessante. De não revelar o nome do Deus vivo. Isso aconteceu desde a época do cativeiro lá da Babilônia, em que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a questão do 4º homem da fornalha lá, né, que era Jesus, que o rei queria saber o nome e eles não falaram. Então virou esse dito popular de não revelar o nome do Deus vivo. Só que a palavra de Deus diz: meu povo me chamará pelo meu nome. Então eles negam o nome do Deus vivo. Eles sabem.
Mas se você perguntar, nesses judeus aí, nesses gentios judeus que estão aceitando lá o judaísmo, eles revelam. E eu vi numa pesquisa que tem 2% de crente lá, seguidor de Cristo, diz eles que são seguidores de Cristo. Mas se você perguntar qual é o nome do Deus vivo, eles mentem para você. Imagine, quem é o pai da mentira? É? Pois é. Então eles mentem o nome, eles trabalharam para executar tudo que se falava de Jesus, tudo que se falava do nome de Deus, mas para os outros povos não saberem o nome do Criador. Aí vem com essa conversa que Deus não gosta de que saiba o nome dele, isso é mentira, né? Que tinha o nome do Deus vivo no meio dos profetas, tinha o nome do Deus vivo incluído, inclusive até o nome de Josué tem o nome do Deus vivo, mudou o nome de Josué para incluir o nome do Deus vivo. Então eles mentem, isso aí eu já falei uma vez, e tem vídeos, talvez eu consiga trazer esses vídeos no próximo vídeo, né? Para vocês ficarem espertos. Então vamos lá, para a gente encerrar. Deus não exterminou o povo de Israel por causa de uma promessa que ele fez. Então, o povo de Israel está bem com Deus. Mentira. A própria palavra de Deus mostra que isso é mentira. Agora, Deus não deixa o inimigo exterminar, porque a vontade do diabo é acabar com tudo. Porque sabe que é o povo escolhido de Deus. Mas que estão bem com Deus, não. O próprio Jesus disse para as mulheres que choravam: mulheres, porque choram por mim? Chorai por vós mesmos e por sua descendência. Porque eles negaram a Cristo, a cidade estava cheia de judeus lá, mas por causa desse dito popular, desse acordo popular de não revelar o nome do Deus vivo, e Jesus tinha o nome do Pai nele, né? Que não é Jesus, é outro problema aí, mas foi um nome que foi... Então voltando aqui, né? Então, porque eles decidiram não revelar o nome do Deus vivo, porque é arma de guerra para eles, é arma de guerra, entendeu? E qualquer aquele que negar o meu nome, né? Esse não tem parte com ele, né? Então, mais um sintoma de que eles estão mal. Vou repetir, não foram exterminados por causa dessa palavra aqui que eu vou ler para vocês. Lá em Isaías, né? Lá em Isaías 54, eu vou ler para encerrar, porque tudo que eu faço aqui tem base bíblica. As coisas que eu falo para vocês aqui tem base bíblica. Então eu vou mostrar para vocês aqui porque Deus não exterminou o povo de Israel. Porque não exterminou. Está escrito aqui lá, Isaías 54, no versículo 8 em diante. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Ó. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o seu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Não iraria contra ti, nem te repreenderia. Mas também não disse que andaria junto, né? Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. É por isso que o povo de Israel não foi exterminado.
Viu? Tá aqui, ó. Por causa disso. Agora, no próximo vídeo, estarei falando por que Jesus falou em parábola. Porque se falasse abertamente, porque ele sabia que aquele povo ia espedaçar ele, não ia chegar nem lá na frente, não ia chegar nem no outro dia. É por causa disso. Então você que é gentil, que vive pela graça, que às vezes as pessoas não sabem nem o que é o sentido da graça. O que é a graça? A graça é algo dado sem que mereçamos. Mas a graça é uma oportunidade. Porque está escrito também que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, aceito Jesus, eu estou na graça, como muita gente pensa aí. Muita gente fazendo errado aí diz, não, eu estou na graça, eu aceitei Jesus. Eu conheço gente assim. Não aceitei Jesus, não, estou legal. Ó, então, e não é bem assim. A graça é uma oportunidade que você está sendo liberado para você. Então preste atenção na questão da graça. Não fica fazendo desgraça aí, achando que está na graça que vai herdar o reino do céu. Não é assim que funciona. Então as pessoas não sabem nem o sentido da graça. Eu vi um rapazinho lá fazendo tudo que é errado na vida. Ele diz, mas o Deus é amor e quem ama não joga no inferno. Olha a visão que as pessoas têm de Deus, né? Então Deus, ele deu oportunidade, fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Eu estou ensinando para vocês a palavra de Deus, para que Deus possa te abençoar e que no momento certo você possa pular fora da religião, senão você vai morrer com ela, como está escrito lá em Amós capítulo 5 lá, que diz de mil, sabe quem está falando de 1000? Ele está falando dos 1000 entre o povo de Deus, que diz que é dele, nas igrejas. Ele não está falando do povo de fora não, perdido não, que já decidido pelo mundo não. Está falando entre os religiosos, de 1000 vai sair 100, de 100 vai sair 10. Então eu estou te alertando, para depois você dizer, ó, ninguém me disse, ninguém me disse. Aí você vai estar mentindo, e aqueles que mentem não têm parte com Deus. Que Deus abençoe a todos. Espero que você esteja atento aí, se inscreva no canal, né? Compartilhe, ajuda as pessoas aí. E até o próximo vídeo que vai ter imagens. Vai ficar bem legal. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.